E é interessante que nós temos uma menina que fez um mochilão, então. E que viajou sozinha. Viajou sozinha, né? A gente sabe que teoricamente, isso é uma coisa da nossa sociedade, né? O homem vai se virar, tem um pouco mais de segurança. Mas uma menina sozinha, quando tu resolveu viajar? Foi um favor, na verdade, pra minha família, né? A família que ficou apavorada com a história. Como eu já tinha viajado antes, pra mim foi tranquilo, assim, mas foi bem bom. Eu gostei porque, assim, tu faz as coisas na hora que tu quer, tu não precisa depender de ninguém. Então, eu tô com vontade de almoçar mais tarde hoje, tô com vontade de ir em tal atrativo. Às vezes tu tá com uma companhia de viagem que acaba sendo uma pedra no teu caminho. É verdade. Então, pra mim foi super bom. Eu gostei, só, claro, tinha alguns cuidados de não ficar até muito tarde na rua, né? Porque sozinha, dependendo do país, sem saber falar a língua direito, é um pouco mais complicado. Mas não tive problema nenhum, foi super tranquilo. Gostei bastante de viajar sozinha. Se tornou uma expert em metrô, ônibus, mais trem. ou menos. Isso é interessante quando fala essa questão do trem, né? A gente vê que, geralmente, numa pesquisa que eu fiz na questão do mochilão, o mochileiro ele prefere viajar de trem. Até, claro, tem essa questão que tu ganha já, mas é também interessante tu estar visualizando as paisagens, né? Totalmente. E como é uma interação cultural, né? De repente, essa questão do trem fixa mais com o mochileiro, né? Também fez tudo de trem, ou acabou pegando alguma coisa de avião? Eu acabei pegando um avião para a Inglaterra. É que o avião é muito barato também, né? Tem essa questão, o trem acaba sendo mais caro que o avião, no geral. Às vezes, se tu comprar assim solto, né? Os trechos, daquilo que eu dizia antes, se tu comprar trechos ponto a ponto solto lá dentro, talvez fique. Mas tem uma coisa que às vezes as pessoas têm que se alertar em relação a esses voos que a gente chama low cost, né? De uma companhia tipo EasyJet, ou enfim, que são esses voos baratinhos, mas que depois é o barato que sai caro, porque às vezes eles saem de cidades vizinhas, não sai, por exemplo, Milão, ele não sai de Milão, ele vai sair de Orio al Serio, que é quase em Bérgamo, que fica a 50 quilômetros, daí depois o cara ainda tem que pegar um trem para ir para Milão, para chegar até o hotel e tudo. E o bom dos trens convencionais é que sempre as estações ferroviárias são super centrais. Então a pessoa chega e dali já vai para o hotel, vai para as atrações, né? E bagagem também. Bagagem. Precisa ficar cuidando. Bagagem é um assunto interessante para a gente abordar não agora, tem peso, né? De trem não tem peso, não né? Tem então peso, é mais tem tranquilo. limite. Sim. Agora, bagagem. Preparar uma mochila, então, preparar uma mala para carregar durante tanto tempo, trocando de cidade, de localidade, praticamente todos os dias. Bagagem de mulher. A gente não deve ter passado tanto trabalho. Vamos começar com a Cris, então. Como é que tu fez para preparar a tua bagagem para essa viagem? Bom, eu fui com poucas coisas, então eu sabia mais ou menos. Eu fui numa época quente, então também não precisava levar casaco, essas coisas assim. Só que eu inventei de trazer globinhos de neve de cada lugar que eu fui. Muita quinquilharia. Então eu acabei optando pela mala mesmo, claro, uma mochila para te andar durante o dia, mas uma mala. Então, uma mala com uma rodinha boa que eu pudesse andar por toda a cidade com aquela mala, que eu acabei andando bastante com ela, né? Mas era bem pesado. Mas mesmo assim valeu a pena. E aí no trem não tem limite de não peso. Tem limite. E já esses voos internos na Europa tem. Inclusive eu pago uma taxa a mais claro. para despachar a bagagem. E às vezes paga mais caro do que se tu fosse... Sim, a minha passagem para Londres eu comprei por 10 euros, com todas as taxas incluídas. E para despachar a bagagem, se eu tivesse levado bagagem, não levei, ia custar em torno de 45 euros. Só para despachar a bagagem. Tem que considerar algumas coisas. Algumas coisas tem que ponderar, né? E por isso que é bom sempre ter também a questão do apoio técnico, né? A gente pode formatar uma viagem de todas as formas, né? De acordo com o bolso e o desejo, o tempo da pessoa, né? Mas tem que ter, hoje em dia, alguns cuidados, assim, sim. Que às vezes o barato sai caro, né? Sim. Você também viajou na época do verão? Eu peguei o final do inverno, primavera. Fui em março. Também já não pega uma época, então, com tanta bagagem. Apesar de que lá, estava na Alemanha, deve ser um pouquinho mais frio na primavera também. Foi frio. O primeiro mês e meio, assim, eu peguei cheguei a pegar temperaturas negativas. E nesse tempo que vocês estiveram sozinhos, assim, existiu alguma saudade, tristeza no momento? Ou era tanta informação, eram tantos locais que vocês estavam vendo, que acabava nem passando pela cabeça aquela saudade, que vontade de conversar com alguém hoje conhecido, sentar aqui nessa praça e conversar com alguém. Dava essa sensação ou não?
Ah, sim, de amigos, claro, tu tem saudade dos amigos, mas é que tu acaba conhecendo tanta gente no meio do caminho que tu não... Que, claro, tu sente saudade de conversar com aqueles amigos habituais, mas tu não te sente sozinho porque tem muita gente viajando, tu encontra muito mochileiro por aí. Então, tu não sente, claro, vai sentir saudade da família, da comida, esse tipo de coisa assim. Feijão com arroz. Mas não sente... Um mês dá pra aguentar tranquilo, não tem tanto problema, né? E a internet também, é fácil de falar com os teus amigos aqui no Brasil. Isso tem toda uma vantagem hoje. E contigo, como é que foi? Comigo foi bem tranquilo. Até achei que eu ia sofrer mais com isso, assim, mas mesmo assim, era muita informação, tantos lugares para conhecer, pessoas novas que conhecia, então que não dava muito tempo de sentir saudade. Sentia saudade, assim, mesmo quando ligava para casa, eu via a voz do pai e da mãe, assim, aí batia uma saudade. Mas depois... Engraçado, isso é uma característica de quem já parte por intercâmbio, né? Ele tá com uma predisposição já de abrir a mente, abrir o coração, né? Viver uma experiência realmente diferente, né? Porque senão nem vai. Senão a pessoa nem tem esse desejo, né, de sair, muito menos de sair sozinho, como eles foram, né? Então, realmente, a pessoa tem que ter uma predisposição, assim, para ir absorvendo as coisas novas, né? E depois de passar por toda essa experiência aí que vocês tiveram, Cris, o que tu julga que foi mais importante para ti desde que tu voltou dessa viagem? Acho que principalmente quando tu viaja sozinho, tu tem mais independência, tu não depende mais das pessoas para ir a alguns lugares, tu aprende muita coisa. Para mim foi super importante por causa do inglês, foi importante ainda mais na minha profissão, né, turismóloga, então tudo aproveitei cada minuto, com certeza. Já consegue passar até, que dizem, né? Não, na verdade o turismólogo ele vende sonhos, né? Então tu consegue passar a sua experiência também, porque isso é interessante, né? Quando tu vive o negócio ali, tu consegue transmitir a emoção que tu sente pro teu cliente também, né? Isso é bastante importante. Muito. E contigo, como é que tu considera que é um Martin? Antes até o Martin, né, ele aqui não falou ainda, mas ele já fez o outro mochilão dele, né, ele só falou do mochilão da Europa. O outro fez aqui mais para a América do Sul, isso? Isso. Meu primo me convidou para fazer, ele já tinha feito um para Bolívia e Peru, e ele programou um outro para, então, atravessando a Amazônia e pela Venezuela. Ele me convidou e eu na hora topei, né, louco para dar uma... São dois lugares bem diferentes, né, ele passou pela Europa e depois pegou essa região amazônica aqui, né. Na verdade a Amazônia foi primeiro, né. Foi anterior à Europa. Ah, foi antes ainda? Foi antes, isso. E nós fizemos todo o caminho, assim, ônibus, barco, teco-teco, do jeito que dava pra ir, a gente foi indo. Ali realmente dá pra dizer que é aquele indiada, né? Foi isso, né? Aí já tava tarimbado pra ir pra Europa, que é muito mais fácil, né? Por exemplo, na Amazônia... Tem trem, tem tudo, né? Grande cidade. Na Amazônia nem estrada tem, né? Então nós chegamos em Porto Velho, Rondônia, e tivemos que pegar um barco até Manaus. E aí é um barco que leva 4 dias descendo o Rio Madeira até chegar em Manaus. E lá aí não tem quarto, não tem cama, tu pendura uma rede e tu passa os dias e as noites ali na rede. Então foi uma experiência bem diferente, muito legal. E como é que essas duas experiências então atuam hoje no Martin que está estudando administração para ser um administrador? Eu acho que influencia muito a questão da cultura dos outros povos, das outras regiões, né? Tanto do Brasil quanto da América Latina e do mundo mesmo, de todo mundo. Então, foi muito interessante para mim poder vivenciar isso e eu acho que isso é uma bagagem agora que eu levo para mim, uma coisa que eu gostei de fazer, que isso ninguém mais me tira essa experiência, esse conhecimento que eu adquiri, toda essa experiência que eu tive. Legal. Ana, considerações finais então aí pro nosso programa desse mochilão aí para incentivar o pessoal que tá buscando botar uma mochila nas costas e ganhar asas com a liberdade. Sabe que eu sou muito suspeita, né? Porque eu também, quando era bem jovem, fiz 6 meses de mochilão. Então, essa coisa eu acho que está tão fácil hoje que a pessoa só tem que se decidir, determinar o período que pode, que quer sair, procurar informações, eu acho que são importantes e hoje tem acesso de todos os modos, desde uma agência, tá fácil também, desde uma agência que pode dar bastante conteúdo, mas até, né, sites, o Google, Existem enfim. muitos sites de mochileiros também, né? Dando dicas, dando, né, o que é roubado, o que não enfim. Mas eu acho que uma das coisas que é bacana hoje, que evita coisas como eu passei na época, época lá jurássica, é que assim, tu sair com algumas coisas organizadas para tu não ter que acontecer como aconteceu comigo mais de uma vez, chegar na porta de um albergue, por exemplo, e tá lotado.
E aí tu não sabe para onde tu vai, literalmente, tem que sair procurando, e aí tu perde tempo e tudo. Então, se organizar um pouquinho, se informar, né? E não ter medo de viver novas experiências, não, isso... né? É verdade. Vale a pena. Mesmo sozinho, vale a pena. Pessoal, agradeço então a presença de vocês, Ana. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui na TV. Aqui. O Martin, a Cris Obrigado. também, né? Valeu por contarem experiências de vocês aqui, então, na TV Fevale, né? E esse, então, foi mais um Eu Fui, que teve como tema o mochilão. Para sugestões de assuntos, basta nos enviar um e-mail para eufui@fevale.br. Para rever os nossos programas, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com/TV Fevale. Até o próximo programa. Tchau!